até a videoaula passada, nós já vimos dois tipos de estrutura de dados, os vetores e os data frames. Nós vamos ver mais uma estrutura de dados agora, que são as listas. E qual que é a principal diferença das listas para os vetores que nós vimos até aqui? Basicamente, a lista é mais uma estrutura de dados que permite a gente combinar outras estruturas de dados. Então, reparem que aqui a gente tem, por exemplo, um vetor que seria o número 1, um outro vetor que teria um valor A. Nós aqui, na verdade, nem chega a ser um vetor, mas simplesmente uma variável 1, uma variável A e uma outra variável que poderíamos dizer, mas com característica de lógica, ou seja, verdadeiro ou falso. E aí a gente pode armazenar outros tipos de estruturas de dados, tudo dentro de uma lista. Ao longo do curso, vocês repararão que nós vamos ter alguns exercícios que nós poderemos aqui armazenar outros elementos e a gente poder combinar vários elementos e fazer operações com listas também. Então, só para a gente ter uma ideia do que vai sair aqui, se a gente dá um Ctrl Enter, repare que ele printou aqui para mim o valor número 1 dessa lista, a letra A, que está na segunda posição dessa lista, e o valor lógico true, que está na terceira posição dessa lista. Se eu quiser acessar o que está na segunda posição dessa lista, basta eu inserir aqui, abrir o colchete, chamar a lista e inserir o número 2 nessa lista. Na verdade, aqui, como eu não defini ainda esse objeto em particular, aqui eu não tinha definido ainda, ele vai evidentemente que retornar um erro. Eu preciso agora essencialmente definir, falar o que é uma lista, agora sim, depois eu vou conseguir chamar essa saída. Então vamos definir aqui agora a lista, e a lista está salva aqui com os meus 3 objetos que a gente acabou de salvar, que a gente acabou de armazenar. A gente chama agora o que está na segunda posição, e o que está na segunda posição, a gente viu aqui agora, é a letra A. Tá? Tudo bem? Se a gente quisesse ver o que está na posição 3, bastaria a gente digitar 3, e na posição 1, bastaria a gente digitar o número 1 dentro do colchete. A gente agora também pode fazer outras coisas, então reparem que ganhou um pouquinho mais de sofisticação. A gente tinha no primeiro momento apenas o número 1, a letra A e o true, agora a gente vai ter um conjunto de informações mais extenso, que a primeira posição vai de 1 a 3, a segunda permanece a mesma coisa, e a terceira posição, repare, é um vetor lógico, que é composto por 4 elementos, true, true, false, false. Então a gente vai armazenar uma nova lista, e agora a gente vai chamar de novo essa lista. E repare o que vai sair para a gente, exatamente o conjunto de informações 1, 2 e 3, que é exatamente essa sequência, a letra A, que nós armazenamos, e os outros elementos verdadeiros ou falsos aqui que estão na terceira posição. Se a gente quiser acessar cada uma dessas posições, dado que nós salvamos na lista, a gente chama pelo colchete 1, pelo colchete 2 e pelo colchete 3. E a gente poderia armazenar essas informações, por exemplo, lista, posição 1. Isso é um nome que eu, em particular, estou dando. E assim você poderia fazer com os seus outros elementos. Tudo bem? A gente também pode dar nome para cada posição dessa lista. Então, aqui seria uma primeira parte, tá? Vocês poderiam fazer isso desde que vocês não violem nenhuma regra da sintaxe da linguagem. Vocês podem fazer N operações com tudo que vocês já aprenderam até aqui. O legal da linguagem R é isso, é vocês terem a capacidade de irem aprendendo e irem operacionalizando códigos por conta própria. Beleza? Avançando mais um pouquinho. Então aqui o que a gente pode fazer vamos criar uma lista com 3 posições. Repare que a gente tem o cliente, a idade e o estado civil. Então a gente pode ter ali o cliente, o nome desse cliente, a idade, e talvez a gente não tenha a informação do estado civil desse cliente. Então vamos criar aqui uma lista que tenha essas informações. Se a gente chama a lista, repare, o cliente é Ana Silva, a idade dessa cliente é de 25 e o estado civil, a gente não tem essa informação. A gente poderia acessar, por exemplo,
alguma informação particular, dado que a gente nomeou a posição, a gente não deixou simplesmente o índice aqui, como a gente viu no dataset cima, agora a gente pode utilizar esse cifrão aqui para chamar o que tem naquela posição. Então, na posição cliente, o que vai ter? Opa, Ana Silva. Na posição idade, o que vai ter? Opa, 25. E na posição de estado civil, o que vai ter? Opa, um NA, evidentemente, porque aqui eu tenho NA. Mas vamos colocar aqui um solteira e a gente vai refazer um teste. A gente vai armazenar, chamar. Agora a gente vai, o que vai aparecer na posição de estado civil? Solteira. E é isso, pessoal. Treinem, façam seus scripts também e avançamos junto. Forte abraço e até a próxima videoaula.